Só quero te servir, Senhor. Vamos compartilhar nos grupos. Aleluia. És o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa. Boa noite, queridos. Vamos adorar o Senhor. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que você está aí comigo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me unas-te. Aleluia, teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa. O teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Perto de ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Como é maravilhoso estarmos perto de Deus, né? Deixa eu ajeitar aqui. Glória a Deus. Como é bom estar perto de Deus. Vamos dar uma ajeitada aqui no computador para deixar esse momento aí da presença de Deus. Boa noite para você que já está com a gente, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Hoje, então, nossa 11ª live, né? Hoje é o 11º dia. Então, amanhã é o último dia. Se fôssemos falar do mês, falaríamos do mês de novembro, né? Como nós não estamos falando do mês, como sempre fizemos aqui nos outros anos anteriores,
sempre eu falei mês a mês, consagrando mês a mês, mas fui aprendendo algumas coisas no decorrer dos dias, dos meses, né? E fui entendendo que eu faço isso sempre no mês, sempre no período do Yom Kippur, né? Eu creio muito que no reino espiritual, o que acontece espiritualmente de movimento no reino espiritual, no reino de Deus, acontece no período do Yom Kippur. No período ali do Rosh Hashanah, na virada do ano, o ano judaico, o ano bíblico. Nesse período agora é só uma data comemorativa criado por homens que não têm nenhum tipo de mudança no reino de Deus, né? Então as portas abertas, os portais abertos, o sentido espiritual de tudo que acontece no período do Yom Kippur, no período do Rosh Hashanah, da festa da virada do ano e aquele período dos 10 dias que nós fazemos de jejum. Então, por isso que nesse período agora, desses 12 dias, não estou fazendo consagração dos meses, estou fazendo uma campanha de jejum e de oração, consagrando as primícias ao Senhor, os 12 primeiros dias do mês, representando os 12 anos, os 12 meses do ano, né? Então, esses 12 primeiros dias representam os nossos 12 meses, como primícia. Assim como nós fazemos todo o primeiro dia de cada mês, consagrando ao Senhor, fazemos os primeiros 12 dias do ano também, consagrando este ano ao Senhor. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão com a gente. Quero já deixar a paz do Senhor aqui para Regiane Fred, para a pastora Roseli Grochico, para a Thalia Rocha. Que Deus abençoe vocês, meu amigo Ciro, Deus abençoe todos vocês que estão ligados com a gente. Com certeza a irmã Roseli Grochico deve estar junto com seu digníssimo esposo, irmão João, né, também. Que Deus abençoe vocês, queridos. Uma alegria ter todos vocês aqui juntamente com a gente, né? Com certeza a Regiane também deve estar acompanhada com mais alguém lá na sua casa, né? Que Deus abençoe por estarem juntamente conosco, né? Hoje, então, vamos falar de abundância. Vamos falar de abundância. Eu já quero começar lendo a Bíblia hoje, porque eu sinto sim que algo inspirado do Espírito Santo hoje para a nossa vida. Vamos começar hoje lendo a Bíblia já, né? Já cantamos um louvor. Hoje participamos de um culto extraordinário. Foi uma bênção o culto dessa noite. Deus falou muito forte com a gente na palavra, nos louvores. Foi maravilhoso. Vamos ler João capítulo 10, versículo 10. João 10:10 fala desta vida abundante que nós vamos falar hoje aqui, né? João 10:10. Eu poderia citar esse texto aqui de cabeça, porque eu sei ele de cor, porém eu gosto de ouvir a voz da minha digníssima esposa aqui. Inspirado. Então vamos lá, minha digníssima. Leia aí para nós, por favor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Glória a Deus. Quem que estava falando esta palavra? Era Jesus, o Senhor Jesus. Ele estava falando esta palavra, dizendo que o diabo, o ladrão, ele estava falando, o ladrão, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aqui, Jesus estava se referindo, provavelmente, né, Jesus estava se referindo ao diabo, ao demônio, ao espírito das trevas, o inimigo das nossas almas. Há alguns estudiosos, numa exegese profunda, que vai encontrar dizendo que não, que Jesus não estava falando do diabo, que Jesus estava falando dos ladrões, porque Jesus, no contexto da palavra, Jesus estava falando dos homens ladrões, dos homens avarentos, dos homens mercenários, né? Que roubavam as ovelhas, que tiravam a lã das ovelhas, que extorquiam as ovelhas. Ele estava falando dessas pessoas que extorquiam outras pessoas, que os mercenários, né? Que só queriam ganhar dinheiro com as coisas de Deus, com as coisas religiosas, né? Então, no contexto, Jesus estava falando disso, que esse ladrão, esse mercenário, ele só vem para matar, para roubar e para destruir. Mas ele disse, mas eu vim, ele estava se colocando no lugar de pastor, no lugar de um líder, no lugar de um profeta, no lugar de um sacerdote, e dizendo, mas eu vim para te dar a vida e a vida em abundância.
Vida abundante, ou seja, a abundância, é viver sem o sentimento de carências, é viver removendo esta névoa da escassez que está sobre nós. Isso é abundância, é viver com sentimento sem carências, né? Não temos carência, esse sentimento de carência não pode existir. O que carência em todas as áreas? Tem pessoa que ele é carente por natureza, né? Ele é carente, ele é carente de pessoas, carente de carinho, carente de atenção, carente de tudo, né? Aí chegou aí o irmão Josias Marcondes, que bom que está com a gente, a Janete com o Jonathan, que bom, queridos, Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês aí também, tá bom? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conectados com a gente aí, glória a Deus. Vão deixando aí suas mensagens, vão deixando aí seus comentários, e eu vou falando com vocês aqui, através da live aqui, conforme eu for visualizando os comentários, eu vou falando com vocês aqui, tá bom? Glória a Deus. Então, vamos lá. Nós precisamos viver sem esse sentimento de escassez, de carência. Esse sentimento, tem pessoas que ele tem tudo. Ou seja, pode não ter tudo o que quer, o que deseja, mas tem tudo o que precisa. Tudo o que precisa para sobreviver. Mas mesmo assim, ele fica chorando miséria. Ah, as coisas estão difíceis. Ai, não está fácil. Ai, porque está faltando as coisas. Gente, os meus filhos me conhecem, a minha esposa sabe. Se perguntar para os meus filhos e para minha esposa, o que é que o Ezequiel mais odeia na vida? Qual é o sentimento que o Ezequiel mais odeia na vida? Que ele não gosta, não aceita, não concorda. Qual que é, mano? Pessoas reclamando. Eu não suporto reclamação de nada, gente. Quer ver eu ficar nervoso, ficar chateado, ficar bravo, revoltado, é eu ver alguém reclamando da vida. Eu fico furioso, eu fico chateado quando eu vejo alguém reclamando. Porque a reclamação é um sentimento de escassez. A reclamação é uma pessoa que não é abundante. E por ele não ser abundante, ele reclama já por não ser abundante. Então, porque não sabe desfrutar desta abundância, essa escassez, essa ausência, essa carência, essa pobreza, essa privação. A pessoa às vezes tem condições de comprar alguma coisa, de desfrutar do trabalho, do seu suor, do salário que ganha, mas não desfruta, é muquirana, é mão de vaca mesmo, sabe esse ditado que o povo fala, fulano é mão de vaca, fica guardando dinheiro e passando necessidade, fica guardando dinheiro e com vontade de comer as coisas, de comprar alguma coisa, não consegue ser feliz em hipótese alguma, mas fica lá juntando tesouro, juntando as coisas. De que adianta ter um patrimônio se você não tem paz, não tem alegria, não é próspero, não é abundante? De que adianta? De que adianta ter um bom salário se você não tem tempo para gastar o teu salário? De que adianta ter ótimas arrecadações se você não consegue ter nenhum amigo para desfrutar junto com você disso? Você não consegue nem sequer pagar uma pizza para um amigo, pagar um cachorro quente para um amigo, se você não consegue fazer nada disso, nem para a família, nem para os filhos, nem para os pais, nem para os irmãos, nem para a esposa, nem para ninguém, você não consegue dar nada. Mesmo trabalhando, mesmo ganhando, mesmo... Você fala assim, ai, não dá, não tem condição. Não tem porque você é muquirana, não tem porque você é mão de vaca, porque você é escasso. O que é a pessoa escassa? Fala assim, não posso gastar, porque se eu gastar vai faltar. Né? É a pessoa, nós já vamos entender aqui a diferença entre gastar e investir. Né? A diferença de gastar e investir, que é muito grande essa diferença. Tem pessoas que ele só gasta, não investe. E o gasto que não é investido, ele só dá prejuízo, né? Mas quando é um investimento, ele dá lucro, né? Olha aí, a irmã Rosilda chegou aí, paz do Senhor, querida, que bom, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Né, irmã Janete? É uma verdade absoluta, né? A gente precisa viver esta vida abundante, né?
essa escassez, o que é a escassez? Ela não há quantidade suficiente de um recurso para mim ou para outras pessoas. Sempre, nunca tem suficiente. Sempre está reclamando, sempre está precisando de ajuda. Sempre está precisando de ajuda. Nunca melhora. A pessoa que nunca melhora é a pessoa que só reclama da vida, né? Então pare de reclamar, não seja escasso. Coloca aí, eu não sou escasso, eu não serei escasso. Coloque aí, em nome de Jesus, diga, eu serei próspero, eu viverei a abundância. Escreva algo que o Espírito Santo colocar no teu coração aí. Eu viverei a vida de abundância. Eu quero abundância sobre a minha vida. Eu aceito abundância sobre a minha vida. Declare isso no nome de Jesus. Registre isso escrevendo num comentário aí. Eu não sou escasso. Eu não gosto de escassez. Eu rejeito a escassez na minha vida. Eu quero viver uma vida de abundância. A escassez diz assim, ó, não tem nem para mim nem para os outros. A pessoa que é escasso sempre é assim. Ele fala assim, como que eu vou ajudar alguém se eu não tenho nem para mim? Mas tem, sempre tem. O pouco que você tem, você pode ajudar alguém. Porque quando você transborda, nós já falamos aqui não falamos de transbordo, né, ainda? Não, falamos da sabedoria, né, aqui, e falamos sobre a sabedoria da semente, né, do plantar e colher. Falamos exatamente disso. Quando você abre mão da semente, ela produz, né? Quando você planta a semente, ela germina e produz. O escasso diz assim, eu não tenho nem para mim e nem para os outros. Ou seja, não tenho para mim, quanto mais para os outros. Vive falando que não tem, a Bíblia diz assim, que aquele que diz que não tem, até o que tem será tirado. A abundância é diferente. A abundância é tenho para mim e tenho para os próximos também. Tenho para mim e tenho para ajudar alguém, algum necessitado. Eu tenho para mim e tenho condições de ajudar alguém. E essa é a pessoa que tem abundância, vive debaixo da abundância. Mesmo com dificuldade, sempre está ajudando alguém. Está dividindo o pão com alguém, né? Isso é ser abundante. E aí tem, além da abundância, tem o transbordo, né? Que tem uma promessa bíblica, nós já vamos falar sobre isso. Tem o transbordar, que nós vamos falar amanhã, sobre a chave do transbordo. Tem muito para mim e tem muito também para quem quiser. Ou seja, além de ter para você, não é só para as pessoas próximas, um necessitado, mas você consegue ofertar, devolver seus dízimos, ajudar obras sociais. Isso é transbordar, isso é fazer sobrar para que outras pessoas longe de você também possam acessar a tua prosperidade. E como sair da escassez? Como que você vai sair desta escassez? Você tem que subir o nível da escassez. Tem que subir o nível da escassez. Você tem que ir parando de ser escasso. Ver aonde é que você está reclamando. Qual o ponto que você está reclamando e vai dizendo assim, não posso reclamar aqui não. Vai subindo de nível. Se você reclama muito de muitas coisas, vai diminuindo dia após dia as suas reclamações. E para isso existe algo muito importante que nós precisamos fazer, que é ativar um sentimento de gratidão. Como é que você vai subir o nível da escassez? Para você sair da escassez, você tem que ativar um sentimento de gratidão. Quando você ativa o sentimento de gratidão, você começa a subir o nível da escassez, começa a sair da escassez e começa a entrar no nível de abundância. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa muito escasso e por ser muito escasso, você é muito miserável, vive sofrido, vive uma vida sofrida. Então você tem que parar de ser muito escasso e começar a ser menos escasso. Como assim, pastor? Vamos supor, você nunca deu nada para ninguém, comece doando alguma coisinha. Qualquer coisa. Toma uma decisão agora e diga, eu vou doar tal coisa. Doe. Não venda. Doe alguma coisa. Pegue roupa, calçado, alimento, qualquer coisa. Pode ser o que esteja sobrando dessa vez, para liberar, para você sair do nível de escassez. Pode ser alguma coisa que esteja sobrando agora. Olha lá no armário, vê que tem bastante comida de alguma espécie, tem bastante arroz, tem bastante feijão. Pega 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Separa numa sacolinha e leva para a igreja, para o celeiro da igreja. Ou leva, quando passa alguém na rua, alguém que você vê na rua, que passa todo dia, sempre passa alguém que pede as coisas,
Sempre passa alguém que você sabe que é muito pobrezinho, sempre passa alguém, às vezes a pessoa procurando lixo reciclável, pega e põe na sacola e dê para essa pessoa. E aí você vai ver o quanto que vai começar a liberar, subir o teu nível da escassez, já vai se sentir melhor. Aí pegam as roupas, separam as roupas e lembre de alguém na igreja, ou algum vizinho, ou alguém que você sabe que precisa muito e usa a roupa parecida com as tuas, que tem o corpo parecido com o teu. Você fala assim, aquela fulana, aquele fulano, dá bem certinho essas roupas para aquela pessoa. Vou lá e vou levar essa sacola de roupa para aquela pessoa. E vai um horário na casa da pessoa e leva e fala, olha, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu vim aqui trazer para você. No começo vai doer para você, porque você é acostumado a vender a roupa, eu fico vendo esses brechózinhos, tem gente que coloca tênis usado para vender por 10 reais, por 15 reais. Gente, isso é uma escassez miserável. Por que não doa? Né? Coloca ali para vender tênis por 10 reais. E outro dia eu vi uma pessoa vendendo um chinelo Havaianas por 15 reais. Mas é que tem gente que diz assim, ninguém me dá nada, eu não vou dar nada. E aí nunca ganha nada, porque sempre está querendo vender. Então, pegue e doe alguma coisa para alguém. Ache alguma coisa. Suba o nível da escassez. Você vai ficar bravo. Eu não posso doar, eu não quero. Doe alguma coisa para alguém. Doe uma oferta para alguém. Faça um propósito com Deus de dar uma oferta para alguém. Separe 100 reais, 50 reais, 200 reais, quanto você puder agora para liberar essa escassez, para sair do nível da escassez e doe para alguém. Faça uma oferta. Faça uma oferta generosa num culto. Vai num culto, faz uma oferta generosa. E isso vai sair da escassez. E aí você entra no nível da abundância. A abundância que Jesus prometeu. Vos darei vida e vida com abundância. Ser abundante não significa ser rico. Talvez você fale assim, você está falando de abundância, você não é um poderoso de dinheiro, você também, realmente eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, irmãos. Eu tenho, né? Eu tenho bastante dinheiro. Só não sei onde está, estou procurando. Eu sou rico, irmãos, eu sou, como é que é aquele vídeo que nós vimos? Eu sou um transsocial. Eu sou um transsocial. Eu sou um rico no corpo de um pobre. Né? Mas eu sou abundante, eu vivo bem, eu sou feliz com o que tenho, eu sou grato a Deus, eu não sou um miserável, eu sempre ajudo outras pessoas. Quando eu não tenho, eu peço para alguém e alguém me dá e eu dou para outra pessoa. Eu vivo assim, irmãos. Eu vivo assim, sou feliz, sou abençoado, sou próspero. Sou próspero. Graças a Deus, Deus tem me sustentado, Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia na minha casa, na minha família, o sustento, o combustível para o carro. Deus não tem deixado faltar. Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Houve tempo que eu já ganhei muito bem, houve tempo que eu ganhei muito dinheiro, houve tempo que eu fui muito próspero, daqui a pouco houve um tempo que eu tive muito sem nada de dinheiro, mas continuei próspero. Você pode ser próspero sem ter dinheiro. Tem gente que ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Só tem dinheiro, não tem mais nada de abundância. São pessoas escassas, que abastadas financeiramente, mas são escassos. Vivem uma vida miserável, vivem uma vida de coitado, uma vida está cheia da grana. Olha para a pessoa é milionário, mas anda com um carro velho, caindo os pedaços, não tem um tempo com a família, com a esposa, não tem paz dentro do lar, não tem felicidade, não consegue desfrutar do dinheiro que tem. E isso é pobreza, isso é essa escassez, isso é miséria. Por mais que você ande com um carrinho velho, por mais que você mora numa casinha simples, por mais que você, de repente, não tem tudo aquilo que você quer para você, mas você tem tudo aquilo que você precisa, então dá um glória a Deus, diga aleluia, obrigado Jesus, porque você é uma pessoa próspera. Se você é feliz com o teu marido, é feliz com a tua esposa, se você é feliz com os teus filhos, se você tem paz dentro do teu lar, agradeça a Deus, porque você é uma pessoa próspero, abundante. A abundância está em você. E às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, mas dentro da casa dela tipo assim, tem a energia é ruim. A energia ruim de tão ruim que as pessoas ficam sempre doentes. Sempre doentes. E nem o dinheiro que ela tem consegue resolver o problema da saúde. E às vezes a pessoa que não tem tanto dinheiro, mas é próspero, espiritual. Deus dá saúde, Deus dá paz, nem gasta tanto dinheiro com remédios, né?
Então você sobe o nível da abundância, e aí quando você subir o nível de abundância também, você vai entrar no nível da plenitude, que é o nível do transbordo. E aí tudo que você fizer começa a transbordar para a vida de outras pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos estão comentando aí, eu sou muito grato, continue comentando, queridos. Faça o seu comentário, isso mesmo, vão tomando posse, concordando do que nós estamos falando, que eu estou sendo um profeta de Deus para a sua vida hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então suba o nível de escassez até que transborde para o primeiro nível, que é o nível da abundância. Depois se sobe o nível de abundância até que se transborde para o nível do transbordo, da plenitude. E aí a prosperidade abundante sobre a tua vida, sem precisar, sem ter nenhum tipo de necessidade mais de receber doação de ninguém, mas vai receber presentes, vai fazer bons negócios, porque você está prosperando. Falamos ontem aqui sobre isso, que é o que é a prosperidade, é crescimento, né? O crescimento, está vendo sempre crescendo, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. E é exatamente isso que é a prosperidade na vida. Não tem como subir os níveis de abundância se você não subir o nível de escassez primeiro. Pegou o código aí? Não tem como você subir o nível de abundância se você não subir o nível de escassez primeiro. Então, vai saindo devagar desse nível de escassez que você vive, sabe, essa coisa assim de, sempre que você vai falar com as pessoas, sempre reclamando, sempre achando que as coisas não estão bem. Por quê? Porque a gente fica se comparando com os outros, né? E essa comparação parece que você está vivendo uma vida miserável, quando na verdade você é muito abençoado e só não viu ainda, né? Troque o controle de despesas pela administração das riquezas. Troque isso. A gente tem o costume, né, de controlar a despesa, controlar tudo que sai, e a gente anota no papel, e a gente quer cuidar do dinheiro que sai. Quando na verdade a gente precisa administrar o dinheiro que entra, né? É saber cuidar da riqueza que entra, né? A receita é tudo aquilo que você recebe. O custo é tudo aquilo que podia ser despesa, mas você aplica e isso volta ele volta maior, né? Tudo que você faz de aplicação, ele volta maior para você. Tudo que você planta, né? Ele antes dele voltar, ele vai produzir, ele vai crescer na tua vida. Então, aprenda isso, em vez de ficar controlando as tuas despesas, sendo escasso na despesa, administre melhor o que entra na sua casa e você vai ver que você vai ser muito abençoado para a glória do Senhor, né? Numa vida abundante, R$5 faz diferença só se você tiver categorizado como despesa. Mas R$10.000 não faz diferença se tiver categorizado como custo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem R$5 e esse R$5 ele é categorizado como uma despesa, ou seja, ele saiu gastando à toa, sem necessidade, em coisas fúteis, isso ele não tem valor nenhum. Ou seja, para prosperar. Porém, ele faz uma diferença enorme no orçamento. Os R$5. Você gastou R$5 em algo obsoleto, algo infértil, fútil. Você gastou R$5. No teu orçamento do mês vai fazer uma diferença enorme. Vai faltar esse dinheiro para você. Agora, se você pegar R$10.000 e você gastar e você investir esses R$10.000, o que é investir? É colocar em alguma coisa que dê fruto. Colocar em alguma coisa que volte esse dinheiro para você. Por exemplo, você tem necessidade de pagar isso, aquilo outro. Por que você está pagando isso, aquilo outro? Esses pagamentos que você faz, está trazendo resultado para você? É necessário ter, sim ou não? Não é necessário. É obrigatório? Não é obrigatório. Então vamos desligar, vamos deixar de gastar. Agora vamos investir em alguma outra coisa, num curso, num treinamento, numa palestra, em algo que vai me trazer um benefício. Aí você pode gastar muito mais do que aquilo que era como uma despesa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Enquanto eu estava pastoreando igreja, eu gostava muito de pagar, eu pagava YouTube Premium, né? E eu vou precisar voltar a pagar agora YouTube Premium por causa da questão das
das transmissões pelo YouTube. Mas era lá, acho que, não lembro exatamente quanto, mas é um valorzinho bem significante por mês. E eu parei de pagar o YouTube Premium, por quê? Porque eu não estou usando o YouTube para fazer transmissão. Então, geralmente, o que acontece? O YouTube, você coloca o YouTube, esse comum, né? Você põe um louvor, um fundo musical, daqui a pouco ele entra propaganda no meio. Mas eu tenho necessidade disso, obrigatório? Não. Então, em tempos de deserto, né? Você corta esses gastos para não precisar ficar pagando. É claro, faz falta? Claro que faz, né? Mas no momento certo, se for útil, necessário, você começa a pagar novamente. Então, corte aquilo que é despesa e invista naquilo que é investimento para você. Porque o mesmo valor, por exemplo, que custa no YouTube Premium, custa por mês para pagar uma mentoria de técnicas de vendas. Por exemplo, na Shopee, nesses outros sites de venda. Então, por exemplo, é o mesmo valor que pagaria no YouTube Premium que daria para pagar uma parcela de uma mentoria dessas técnicas de venda. Então, pense no tipo de investimento, a diferença. O que você gasta num aplicativo desnecessário, você poderia estar investindo em alguma outra coisa necessária para a tua vida. Isso é investimento, porque esse investimento volta e a despesa não volta, né? Para você superar a escassez, utilize o coração. As coisas precisam trabalhar sozinha. Crie coisas que trabalhem sozinha para você. E você vai começar a ver que as coisas vão produzindo automaticamente e você vai rompendo essa linha de escassez. No começo sempre é difícil. Tudo é difícil no começo. Até você se organizar, até você criar hábitos, tudo é difícil. Para começar, tudo é difícil. Mas quando a gente começa, a gente precisa manter a mentalidade de mudança, dia após dia. Lembre-se que o Senhor, Ele quer que nós vivamos uma vida de abundância. Deus quer que nós vivamos uma vida de abundância. Nós lemos aqui João 10:10, que diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele disse, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O livro de Provérbios, Salomão, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz o texto assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão, o quê? Ficarão plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Celeiros fartos, celeiros cheios e a alegria transbordando na nossa vida. Essa é a promessa de Deus. Quando nós conseguimos ter um coração abundante, um coração generoso, um coração transbordante, nós acessamos essa área de Deus, essa parte de Deus que é celeiros cheios. Nunca vai faltar nada, nunca vai viver uma vida de escassez. E transbordar o vinho é transbordar a bênção, né? Como Malaquias 3, ele vem falando ali sobre dízimos e ofertas, ele diz, e eu vos abrirei a janela dos céus, e eu derramarei uma bênção tal sem medida. Como diz Lucas também, 6, quando Jesus está falando sobre o ofertar, ele diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, transbordante vos darão. Porque o que o Senhor quer? O Senhor quer que nós vivamos uma vida abundante. Deus quer isso para você e para mim. Deus quer nos dar essa abundância. Em Mateus 6,33, a Bíblia diz assim, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que Jesus estava falando, ele estava falando ali, vocês não sejam ansiosos pelo que havei de comer, que havei de vestir, pela roupa que vão vestir. Por que ele estava falando isso? Porque havia uma preocupação nesses discípulos e nessas pessoas que estavam lhe ouvindo, uma preocupação. Será que nós não vamos passar fome? Será que nós vamos ter onde dormir? Ele está falando ali dos passarinhos que têm os seus ninhos, está falando dos passarinhos que não trabalham, mas o Senhor dá de comer para eles todos os dias. E ele estava falando, e para vocês, a roupa, o calçado, a comida e a casa, isso não vai te faltar. Ele estava falando exatamente disso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas que ele estava falando antecipadamente. Então, quando a Bíblia está dizendo isso, não está falando de coisas obsoletas. Não está falando
então se Deus falou que vai me acrescentar todas as coisas, então ele vai me dar uma Lamborghini, ele vai me dar uma Ferrari, ele vai me dar um carro importado. Não, querido, não é isso. Ele está falando, busca o reino dos céus e não vai te faltar aquilo que você precisa. Agora vamos lá nos nossos, nas nossas atividades de hoje. Você já pensou como que seria a sua vida se você acordasse apenas com aquilo que você agradeceu ontem? Imagine que você acordar amanhã só com aquilo que você agradeceu hoje. Aquilo que você não agradeceu deixa de existir na sua vida. Já parou para pensar sobre isso? O que é faltar na tua vida amanhã que você nem lembrou de agradecer a Deus hoje? O Adriano de Paula Neves está assistindo. Adriano, um abraço, querido. Deus abençoe. Já parou para pensar como que seria a sua vida? Se você só reclama, por exemplo, da tua esposa, do teu marido, imagina você acordar amanhã sem ela, sem ele. Imagina se você que só reclama do teu carro. Imagina amanhã você acordar e você não tem ele. Você reclama da tua casa, onde você mora, o bairro, aí você não agradece por isso. Imagine que você vai acordar amanhã somente com as coisas que você agradeceu hoje. Ative em você isso, esse coração grato. Ative em você esse sentimento de gratidão, que é a gratidão que traz abundância na nossa vida. Então, exercite essa gratidão pela abundância na sua vida, escrevendo 5 motivos pelos quais você é grato. Escreve 5 motivos pelos quais você é grato. Se você está anotando essa palestra, por favor, anote aí 5 motivos que você é grato. A pergunta é, já pensou como seria a sua vida se você acordasse apenas com o que você agradeceu hoje? O que é prioridade na tua vida, que você, ao acordar amanhã, você dizer, eu preciso dessas 5 coisas na minha casa, na minha vida. Eu amo isso, eu não posso abrir mão disso. Agradeça a Deus por isso. E faça uma lista aí. Coloque 5, no mínimo. Vamos ver se você acha 5 aí. Anotou aí? Agora, faça uma lista de pessoas que você considera abundantes. Faça uma lista de pessoas. Pode ser 3, 4, 5, quantos você achar. Lembrar. De pessoas do teu ciclo de amizade, do teu ciclo de relacionamento, que você vê que essas pessoas são abundantes. E você fala assim, uau, eu queria ser igual a essa pessoa. Essa pessoa é muito abundante, ele é muito próspero. Ele, por mais que ele não é poderoso, rico, mas ele é muito próspero. Ele desfruta, ele vive bem, a casa dele é uma casa de paz, ele vive tranquilo, mesmo ganhando salário, é uma pessoa próspera. Anote aí alguém que você admira nessa questão da abundância. Anote no teu caderno de anotação. Esse é um exercício para você. E comece a se relacionar mais com essas pessoas. Porque você se relacionando com pessoas abundantes, você também será abundante. Se você se relaciona com pessoa escassa, você também será escasso. Uma pessoa que tem recurso financeiro e vai fazer uma viagem e não consegue pagar uma refeição decente para comer, essa pessoa é uma pessoa escassa. É uma pessoa escassa, é uma pessoa pobre de espírito, pobre na mente. Mente pobre, não é pobre de espírito. Pobre de espírito é outro sentido. É pobre na mente, emocionalmente pobre. É rico de dinheiro, mas emocionalmente pobre. Uma pessoa que tira férias, mas não consegue parar de trabalhar, é uma pessoa pobre de mente, pobre emocionalmente. Uma pessoa que tira férias e vai arrumar um bico para fazer para não ficar parado, né? Com o dinheiro das férias guardado ainda, né? Agora, fez a lista dessas pessoas prósperas, agora faça uma lista com os nomes das pessoas que você sente que de uma certa forma tiram a sua energia. Faça uma lista de nomes de pessoas que você sente que de certa forma eles tiram essa energia. Eles atrapalham você emocionalmente, espiritualmente, nesse nível de escassez, nesse nível da escassez e da abundância. Pessoas que atrapalham você com a energia, com as palavras, com as atitudes. Faça uma lista dessas pessoas que de certa forma tiram energia de você. Você tem perto de você alguém que é muito reclamão?
Pode ser tua mãe, teu pai, teu filho, teu irmão, teu esposo, tua esposa, o vizinho, um parente próximo, alguém que é muito reclamão demais, é muito miserável demais e ele fica só reclamando da vida. Essa pessoa está tirando sua energia. Por mais que você se esforce, lute e faz de tudo para melhorar, essa pessoa está sempre reclamando da vida. Essa pessoa é uma pessoa escassa. E você é abundante, ela está tirando a tua energia. Faça uma lista, quarto, né? Faça uma lista de pessoas que somaram com você em algum percurso da sua vida. Pessoas que somaram, que te ajudaram, que cooperaram para você ser a pessoa que você é hoje. Pessoas que, de alguma forma, acrescentaram na sua vida, te ensinaram coisas, te deram lições importantes, te ajudaram financeiramente, te ajudaram emocionalmente, te ajudaram você a ser uma pessoa abundante. Faça uma lista dessas pessoas também que somaram na sua vida. E, por fim, faça um grupo de WhatsApp onde você vai transbordar para as pessoas. Faça um grupo de WhatsApp, nem que seja da família, dos colegas de escola, os colegas de trabalho. Coloque alguém, mande um link, manda um link para as pessoas, convidando as pessoas. Entra no meu grupo aí, eu vou transbordar na tua vida o aprendizado que eu estou recebendo. Eu quero falar para você sobre abundância, sobre prosperidade, sobre generosidade. Quero falar com você sobre vários temas que eu estou aprendendo. E dentro desse grupo você vai compartilhar essas chaves que nós estamos liberando para vocês aqui. E você que quer receber em PDF o material, gente, até amanhã ainda eu vou mandar em PDF esse material para quem quiser. A partir de amanhã, dia 13, eu não vou mandar mais. Não é dia 13, né? É dia 12 mais 1, como diz o irmão falou na igreja. Ia falar do versículo 13, falou, é versículo 12 mais 1. Então, para não falar o 13, né? Façam esse grupo e libere para essas pessoas essas 12 chaves que eu estou liberando para você aqui. Você também transmite para outras pessoas. E se você quiser, eu te mando em PDF todo esse material de todas essas aulas, tá? E aí você pode transbordar na vida de outras pessoas. Só você comentar aí dizendo eu quero, que eu vou mandar para você. Se você estiver na minha lista de WhatsApp, eu te mando no WhatsApp. Se você não tiver, eu mando aqui no direct, tá bom? E você vai poder incentivar essas pessoas a fazer essas atividades. Você também pode fazer essas atividades para que você possa melhorar cada dia mais, ser um cidadão, uma cidadã melhor para a glória do Senhor, porque você é um cidadão do reino de Deus, e como cidadão do reino, você precisa viver uma vida abundante em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar isso para você, sobre a tua vida abundante sobre você, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, neste momento agora, vou orar com você, e eu quero que você feche seus olhos, respira bem fundo, inspira, segura o ar e solta pela boca. Isso, inspira e expira agora. Mais uma vez, inspira. Isso, e expira. Ore comigo agora, com os teus olhos fechados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por mais esta chave poderosa que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje é o 11º dia. São 11 chaves que vem trazendo para essas pessoas, meu Deus, uma oportunidade de uma mudança. Chaves essas, meu Deus, que vem trazendo uma oportunidade de mudar a mente dessas pessoas. Essas chaves que trazem, meu Deus, uma mudança de mentalidade, Pai. Hoje é número 11. São 11 dias que nós estamos todos os dias aqui nesta live falando com essas pessoas. Assim como as pessoas que participam ao vivo aqui comigo, comentando, tantas outras pessoas no decorrer do dia, da noite, da madrugada, vão assistir, Senhor.
E por certo muitos vão assistir, meu Deus, no YouTube, restrito posteriormente, em anos futuros, quem sabe, vão receber essa mensagem. Mas eu quero pedir para esta pessoa que está ao vivo comigo agora, eu quero pedir para esta pessoa que está orando comigo agora, meu Deus, entra na casa desta pessoa, na mente desta pessoa, Deus, e começa a fazer mudanças. Ajuda essa pessoa a identificar aquelas pessoas que sugam sua energia, aquelas pessoas que são escassos, que são miseráveis do seu lado. Senhor, ajuda essa pessoa a identificar agora. Repreenda todo espírito de miséria, de escassez. Repreendo em nome de Jesus todo espírito de pobreza que está na vida desta pessoa, impedindo esta pessoa de ser feliz, impedindo esta pessoa de ser grato por aquilo que tem. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós somos alegres. Meu Deus, eu sou grato a Ti, Deus, pela minha vida. Eu sou grato a Ti pelo ar que eu respiro, pela salvação da minha alma. Eu sou grato a Ti, meu Deus, pela vida da minha esposa, Senhor, que é a minha companheira, que está comigo em todos os momentos, Pai. Eu sou grato a Ti, Deus, pela saúde dela, pela vida dela, pela salvação dela. Eu sou grato a Ti, Deus, pela vida dos meus filhos. Eu sou grato a Ti, Senhor, pela casa onde eu moro, pelas roupas que eu visto, pelos calçados que eu calço, pelo alimento que sacia a minha fome, pela água que sacia a minha sede. Eu sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos dá o pão de cada dia. O Senhor não nos deixa faltar no nosso celeiro. O Senhor sempre envia provisão de uma forma ou de outra. Eu sou grato a Ti, meu Deus. Eu sou grato a Ti, Senhor, pelo trabalho, pela empresa onde trabalho. Eu sou grato a Ti, meu Deus, pelo salário que recebo. Meu Deus, pelas rendas que o Senhor tem me dado. Eu sou grato a Ti, meu Pai. E eu te suplico agora, Senhor, debaixo dessas palavras de gratidão, que o Senhor continue abençoando este homem, esta mulher, esta pessoa que está assistindo, Senhor, esta live. Abençoa, meu Pai, com a unção de abundância, com a unção de prosperidade, com a unção de transbordo. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro sobre esta vida agora o milagre para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Um beijo no seu coração e até amanhã, o último dia. Amanhã vai ser bênção aqui em nome de Jesus, como tem sido até aqui. E não falte amanhã, então, na 12ª live.